O presidente Vladimir Putin fez numa reunião na cidade de Moscou, para o qual ele convidou vários líderes, né, do mundo inteiro. É claro, do Ocidente não foi ninguém. O Ocidente, né, o mundo livre, não foi ninguém. Mas muita coisa interessante foi discutida nessa reunião. A 10ª Conferência de Moscou sobre Segurança Internacional. Nessa reunião, o presidente Putin colocou os pingos nos is, colocou as cartas na mesa. Ele disse o seguinte: o Ocidente vive do caos e se alimenta do caos e promove o caos. E é isso. Estados Unidos e a sua OTAN, eles promovem o caos como forma de salvaguardar seus próprios interesses e impedir qualquer nação de conseguir, eu não digo a predominância, a proeminência, eu digo a independência nesse mundo. Veja o que foi a guerra do Iraque. O Iraque foi aliado dos Estados Unidos por 10 anos, numa guerra terrível contra o Irã, que custou 1 milhão de vidas humanas, porque o Irã tinha feito a Revolução Islâmica, certo? E essa revolução tirou o país da tutela dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, para combater o Irã, eles estumaram o Iraque neles. Ok. Perdida a utilidade do Iraque, o Iraque se tornou a vítima. Primeira Guerra do Golfo, Segunda Guerra do Golfo. Ah, mas invadiu o Kuwait, uma nação soberana. Nação soberana é o baralho, porque o Kuwait era uma província do Iraque. Se tornou soberano quando a Inglaterra tomou o Kuwait e aí deu a independência para o novo país soberano. Então, por favor, não vem com essa não. Assim, custou milhões de vidas humanas no Iraque. Entre o bloqueio e as duas guerras, o Iraque perdeu pelo menos 3 milhões de vidas. Alguns falam em 4 milhões de vidas humanas. Para quê? Para tomar o petróleo do Irã? Não deu. Perderam o petróleo do Irã. E aí tomou o petróleo do Iraque. É o que eles querem. A questão foi petróleo. Salvaguardar o Kuwait, eles não estão preocupados com árabes, nem com muçulmanos. Estão preocupados com petróleo. Por isso eles queriam salvaguardar o Kuwait. Só isso. Depois teve a guerra de procuração contra a Líbia, né? Foi liderada pela França e destruiu aí sim um país soberano, que estava começando a vender petróleo em qualquer moeda, que estava pensando em ajudar o restante da África, em criar uma moeda única lastreada em ouro. Um punhado de políticas soberanistas. Os Estados Unidos e a OTAN não estão preocupados com o comunismo. Comunismo é o que eles usam para enganar crente idiota, sabe? Pastor desonesto e burro. Para isso que serve o discurso do comunismo, para enganar jumento. Eles não estão necessariamente preocupados com o comunismo, com o socialismo. Eles estão preocupados com o nacionalismo, com o patriota. Se o miliciano fosse de fato patriota, nossa, já teria sido destruído pelos Estados Unidos há muito tempo. O problema deles é com o patriota, com quem pensa no próprio povo, na própria pátria, com quem trabalha para o próprio povo e a própria pátria. Certo? Era o caso do Gaddafi. Nós não estamos falando que o Gaddafi era perfeito. Nós estamos falando que o Gaddafi era patriota, isso ele era. E era pan-africano e pan-árabe. Tudo que os Estados Unidos não gostam. Por isso ele foi morto. Tá, a soldo dos franceses, mas é o TAN do mesmo jeito. Depois você vai à Síria. Ah, meu Deus, como é que ele falava? O Bashar al-Assad, né, o regime. Ele usa a palavra regime. Regime do Assad, regime do Gaddafi, regime do Saddam Hussein. É só regime. Se um país desafia os Estados Unidos, é regime. A Arábia Saudita tortura, mata, condena o cristianismo com a morte e não é regime. Lá não tem preocupação com direitos humanos. Está travando uma guerra terrível contra o Iêmen e tranquilo, tudo de boa, porque é a favor dos Estados Unidos. Essa preocupação de direitos humanos, de liberdade, de não sei o que, é mentirosa, é falsa. O Putin jogou isso na cara. O Ocidente quer caos e se alimenta de caos e promove o caos, guerra civil, golpe de Estado em qualquer país que fuja da obediência. Os Estados Unidos da América não têm aliados. Os Estados Unidos da América têm vassalos. E os europeus se tornaram vassalos dos Estados Unidos da América. Macron é um vassalo. Certo? O que ainda é o moribundo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, é um vassalo. O moribundo primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, é um vassalo. Aqueles coitados que dirigem a Polônia são vassalos. Os bálticos, vassalo do vassalo.
Então é isso, os Estados Unidos só aceitam vassalagem, a não ser na estranha relação simbiótica com Israel, porque Israel aprendeu o pulo do gato, que é controlar o sistema eleitoral dos Estados Unidos, o que eles fazem através da IPAC. É isso. Então, Putin jogou as cartas na mesa. O Ocidente se alimenta, promove e vive do caos. Sem o caos, o Ocidente já era. Por quê? Porque o Ocidente usa o caos para roubar a riqueza de outros países. Porque eles mesmos não têm tantas riquezas assim. Eles só têm armas, né, que eram superiores e permitiam a eles roubar a riqueza de outros povos. Já falamos sobre isso outras vezes. O presidente Putin falou dessa vez. É isso. Então, assim, a fala do Putin é interessante porque deixa claro pela primeira vez que a Rússia agora encara o Ocidente inteiro como inimigo. E fica mais ou menos evidenciado que a China também. Rússia, China e Irã são aliados. O Irã foi o primeiro. O Irã, apesar de ser o menos poderoso dos três, tem a primazia e o mérito de ter sido o primeiro não apenas a enxergar, como a enfrentar de maneira bem sucedida os Estados Unidos. A Rússia vem depois e agora a China finalmente parece que compreendeu que o objetivo dos Estados Unidos é separar Taiwan dela, o que é uma linha vermelha, ela não vai aceitar. Então os Estados Unidos não são confiáveis. Finalmente a China entendeu, certo? Agora, as consequências disso para o futuro? Bom, para o futuro da Europa é o fim. Porque a Europa escolheu mergulhar no abismo. Agora, como os Estados Unidos vão reagir ao próprio declínio? Essa é uma pergunta em aberto. E que Deus tenha misericórdia de nossas almas.